Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim nesse momento em que a safra do milho safrinha, do milho de segunda safra, está começando, a colheita está começando em várias regiões do país. A gente quer entender aí a perspectiva de oferta, principalmente, porque com o início da entrada desse milho, a gente tem aí uma pressão nos preços acontecendo. Tem produtor preocupado aí, porque muitos produtores têm considerado uma perda bastante significativa aí desse milho de segunda safra. Mas será que teve realmente uma perda significativa? Vamos ver com a Cristina Queiroz, da Rural Tecnologia, o que o CropView está mostrando, como é que essa safra está começando, com que perspectiva, Cristina. A gente tinha, sim, já em outras análises, né, Cristina, problemas significativos no Paraná. No Centro-Oeste, existia uma expectativa de que a situação poderia se complicar com menos chuva em momentos delicados da lavoura. Como é que ficou essa situação, Cristina? Seja bem-vinda. Obrigada, Alex. Boa tarde para todos. É fato, né? Nós tínhamos visto aqui Paraná bastante penalizado, São Paulo também. Agora, o Centro-Oeste, ele estava bem, mas nós vimos que tinha ali uma ausência de chuva também, penalizando não tanto, mas com alguns indicativos de prejuízo. E aí hoje a gente vê que de fato essa seca ela foi de forma geral e acabou prejudicando também o Centro-Oeste, não da forma que aconteceu no Paraná e São Paulo. Se nós dermos uma olhada, deixei aqui na tela para vocês um quadro do acompanhamento da média das lavouras do Brasil, que nós estamos monitorando aqui. Então você pode ver o nosso quadro, ele deixa de ser verde e começa a ser amarelo quando a produtividade cai abaixo de 80%. Dá só uma olhada. E a gente vê uma situação mais crítica no Paraná e também em São Paulo, né, Cristina? Exatamente. São Paulo e Paraná já abaixo de 60% a produtividade. Agora, o Mato Grosso, que ele vinha bem, acabou diminuindo aí o potencial também, hein? Sim, você viu que acabou caindo da produtividade de 80%, né? Que aí nós estamos falando de uma penalização de 20%, e já começamos aí a falar de penalização perto de 30%. E olha, Goiás, né? também perdeu bastante, hein? Também perdeu. Aqui é a média do estado, né, Alex? Se nós abrirmos cada um desses quadrinhos, vamos ver que vamos ter municípios que sofreram menos, outros que sofreram mais. Tudo vai depender também da variedade que foi plantada, da data do plantio. Tudo isso acaba influenciando, né? O Paraná ele sofreu mais porque a grande maioria das lavouras entrou em florescimento com bastante déficit hídrico no solo. Em Goiás e no Mato Grosso já não foi assim. Muito bem. A gente separou Cascavel, não é isso, Cristina? Para mostrar exatamente como variedades plantadas praticamente no mesmo período, porém com ciclos diferentes, tiveram resultados diferentes também, é isso? É isso. Que exemplifica bem essa diferença. Nós temos aqui um plantio em 25 de fevereiro, em Cascavel. Nós estamos falando aqui um solo com teor de argila entre 16% e 35%, um cultivar safrinha com 130 dias. Dá uma olhada só, vou descer aqui, para a gente ver como é que está essa penalização. Olha, você vê que é um cultivar que ele está entrando na fase de maturação nesse momento e que a produtividade está em 62%. Ou seja, ele começou a perder mais ainda no desenvolvimento vegetativo, hein? Começou a faltar água no desenvolvimento vegetativo e ele entra, olha só como é isso, ele entra no florescimento já com um déficit hídrico bastante acumulado no solo, então penaliza bastante o cultivar. Foi naquele momento que as chuvas voltaram, né, Cristina, pro Paraná, né? Eram poucas chuvas, mas frequentes, né? Foi, olha só, vamos ver aqui a última janela, você vê que no mês de abril, né, que foi bastante penalizado com a ausência de chuva. Sim. A partir de maio, aí, entre 10 e 15 de maio, as chuvas começaram a voltar
né? E acabaram segurando um pouco essa penalização que estava acontecendo. Quer dizer, o problema maior foi naquela falta da chuva lá em abril. Foi o mês de abril. Foi o mês de abril que ficou bastante seco e você pode ver que foi penalizado aqui. Uhum. Né? Você vê num desenvolvimento vegetativo com 86%, cai para 68%, entra no florescimento, cai para 63%, a produtividade. E estamos com a perspectiva de encerrar aí com potencial na casa dos 62%. Na casa dos 62%. Esse... Olha só, pode falar. Desculpa, pode não, vou descer só o gráfico para o balanço hídrico, enquanto você comenta, para a gente observar aqui como ficou esse balanço hídrico. Realmente a gente teve aí uma condição de mais chuva no início e depois faltou mesmo, hein? Até em relação à média, né? Inclusive com relação à média. E se nós olharmos antes aqui, ó, você pode ver que eram chuvas muito maiores do que a média. Boas, né? Muito boas. Uhum. Olhando o que vai acontecer agora, nos próximos dias... Vamos olhar aqui. Próximos dias nós temos praticamente nenhuma chuva. Uhum. O Né? que dá condição aí para a colheita, né? Que não é uma notícia ruim. Eu acho que da agora para frente não tem muita chuva prevista para entrar, né? Uhum. Se nós voltarmos aqui a gente só enxerga 10 dias e eu acredito que para a colheita aqui ainda vai uns 20. Né? Tem uma chuva de 14 milímetros aqui entrando depois do dia 25, mas ela deve acontecer de forma espaçada também, então praticamente não tem chuvas, né? As temperaturas aqui, olha, mínima de 15, máximo 23, 24, dependendo do dia. Friozinho, tem né? Aqui, friozinho, olha, para o dia 30 parece que tem uma queda de temperatura anunciada aqui, cai para quase 6 graus. Estamos um pouquinho longe ainda, isso pode mudar, mas... tem uma condição de clima menor. Agora, vamos... Essa análise foi feita com uma variedade plantada no dia 25 de fevereiro, mais ciclo de 130 dias, certo, Cristina? Isso, 130 dias, um ciclo mais longo. Na mesma região, em Cascavel, você fez outra verificação, mas com uma variedade de ciclo um pouco mais longo? Aqui nós temos uma lavoura plantada no dia 28 de fevereiro, né? Só alguns dias depois. Praticamente em linha, né? Com o plantio anterior. Isso, mas com um cultivar 10 dias mais tardio, né? Nós temos aqui um cultivar com 140 dias. Safrinha também, mas 140 dias. Nesse caso, o que aconteceu? Olha só como é que está a produtividade aqui. Penalização foi menor, hein? Foi menor. Por quê, hein, Cristina? Olha só, você lembra como é que é a entrada no florescimento do outro cultivar, de 130? Já estava faltando daquela chuva que né? voltou? Então, exatamente. Então, ela voltou, ela conseguiu zerar o balanço hídrico aqui do solo. Você vê que o déficit ele acabou. E ele entra no florescimento com água suficiente no solo. Então, ele para de penalizar. E segue assim até o final. Você vê que ele está numa fase aqui anterior, né? Ele ainda está terminando frutificação, não entrou em maturação. Né? Isso porque a variedade ela tem 10 dias a mais aí de desenvolvimento. Então nós temos ao todo 20 dias de diferença quase, né? Nesse desenvolvimento do cultivar, porque nós temos lá aqui... 25, olha, praticamente não, 25, 28 são 3 dias, 3 dias. Nem 15 dias. Nem 15 dias. E como é que ficou o balanço hídrico para essa condição aí? Olha só. Chuva também bastante no início, né? Mas você pode ver que não teve aquela barriga vermelha acentuando o déficit tão grande como aconteceu com o outro cultivar. Chuvas abaixo da média também, no entanto... Olha só, tá vendo? Olha a barriguinha aqui, tá vendo? Sim, sim. Olha como é diferente, né? Não acentua tanto a perda. É interessante, hein, Cristina? É importante analisar também o que você quer da sua variedade, né? Isso, olhar a região, né, Alex? Eu acho que o produtor, ele conhece, lógico, né? Normalmente ele está na propriedade ali há muitos anos, ele conhece
Mas uma coisa é saber empiricamente o que costuma acontecer. A outra é ter oportunidade de olhar em números, né? E aqui, se você entrar no CropView, você entra no simulador, tem dado climático desde o ano 2000. E, de repente, você pode olhar num único quadro como é que foi a evolução de todos esses anos, né? E fazendo testes, né? Se você plantar uma variedade com ciclo maior, ciclo menor, enfim, o que pode acontecer, né, Cristina? Exato. Lógico que leva em consideração. Eu acho que aqui nós tivemos um problema para colher soja, né? Nós tivemos aí um período de colheita com mais chuva, com mais dificuldade de achar janelas adequadas, então atrasou o milho, mas atrasou a soja também, porque a gente vai lembrar bem, Paraná demorou a chover, foi só entrando outubro afora que as chuvas voltaram, Verdade. e isso atrasou. E uma outra coisa a se levar em consideração são as geadas, né, que podem prejudicar. Então, tudo isso vai fazer diferença para o produtor para escolher a variedade. Mas a disponibilidade de água, o que acontece na média na região, e as tendências climáticas da próxima safra, enfim, elas também são muito importantes, né? Sem dúvida. Se a gente olha aí os próximos dados, o que a gente observa, Cristina? Nós estamos em Cascavel, né, da mesma forma, Ah, né? sim, verdade. A previsão é a mesma. Verdade. Praticamente nenhuma chuva e um frio mais pronunciado aí na entrada do próximo mês. Muito bom. Vamos lá para o Mato Grosso? Vamos ver o que aconteceu por lá? Vamos lá, eu separei aqui Nova Mutum. Nós temos aqui duas regiões, e Sorriso, né? Duas regiões que elas ficam em linha, né? Na vertical, mas para você ver que também tem uma diferença agora aqui de região para região, por mais próximas que elas estejam. Aqui estamos falando de plantio em 20 de fevereiro, cultivar safrinha com um ciclo de 120 dias de Nova Mutum. Então, deixa eu trazer aqui a penalização, olha só. O problema dela foi depois, né? Depois do Paraná, né? Foi depois do Paraná. Você vê que ele entra no florescimento, faltou água, mas não foi tanta, né? Então a penalização tinha sido bem pouca. O que confirma aquelas nossas análises anteriores de que a safrinha vinha bem, né, Cristina, lá no Mato Grosso? Sim, vinha bem. Nós quase finalizamos aqui com produtividade acima de 80%. Faltou água nessa reta final, digamos assim. Vem faltando essa água, olha, desde o florescimento. Né? Você vê que, embora ele tenha entrado no florescimento aqui com água, né, ele saiu do último estágio aqui do desenvolvimento vegetativo com excedente, no florescimento ele acusou a primeira falta, né? E depois disso continuou faltando. Não choveu, né? Olhando lá os números da chuva, né? Olha. Praticamente nada. E isso que acabou penalizando aí o potencial produtivo lá de Nova Mutum. Nós estamos aqui com 78% de produtividade, então a gente está falando de uma penalização de 32%. De 22, né? 22, desculpa. 22. Olhando o balanço hídrico. Olha só, aqui a primeira barra mostrando a data de plantio. Para você ver que tinha bastante água nesse momento. Aqui também, com certeza, nós tivemos atraso para tirar essa soja. E se foi possível plantar nessa data, né? Que nós colocamos aqui. Porque você vê, tem muita chuva, né? Aqui eu não estou falando de chuva, eu estou falando de excedente no solo para o cultivar plantado. Mas 137 milímetros é bastante coisa. De excedente é porque choveu muito, né? É porque tinha chovido muito. Agora, olha que interessante, Cristina, se você observa a média dos últimos anos, ela costuma ser pior do que foi esse ano. Quando nós olhamos aqui para o final, né? Você vê que a linha amarela ela está abaixo, então nesse momento, né, tem chovido mais do que costuma chover na média. Mas isso não significa que em anos anteriores foi pior, né? Pode ser que o plantio tenha sido antes. O plantio mais cedo. Mais cedo? Mais cedo, né? Porque aqui nós temos esse plantio 20 de fevereiro, né? Então, Mato Grosso, normalmente você consegue plantar ali, principalmente essa região Nova Mutum, abre setembro, né? 20 de setembro em diante, 1º de outubro já está plantando.
usa aí uma soja mais precoce, então Final de janeiro já tem safrinha sendo plantada, né? Pois é. Realmente, realmente. O atraso acabou penalizando aí, o atraso no plantio acabou penalizando aí um pouquinho mais. Mas você sabe que isso é uma realidade que a gente tem, nós já mostramos aqui, né? Eu fiz um estudo de como parece que está andando, né? A linha que se produz, ela está se deslocando, porque muitas regiões que você não conseguia plantar mais cedo, você vem conseguindo plantar, e outras que você plantava mais cedo, você está conseguindo plantar mais tarde, porque as chuvas estão atrasando, né? E como muda a relação da produtividade. O clima, nos últimos 5 anos, ele tem mostrado dados bastante diversos do que a gente vê, que a gente pode comparado aos últimos 20 anos. O que vem por aí nos próximos dias, Cristina? Então vamos ver, Nova Mutum aqui. Nada de chuva, hein? Nada de chuva. Temperaturas aí entre 16 e 30, né? Mas nenhuma chuva. O que, teoricamente, não penaliza mais, né? Não penaliza mais, olha, praticamente nada, né? Aqui, vamos colocar, tá colhendo, né? Quem não colheu deve estar colhendo. Então, final de ciclo, basicamente, não penaliza mais nada. É isso aí. Muito bem. E daí você avaliou também Sorriso, na mesma linha ali. Sorriso também, aqui eu coloquei um plantio, aqui tem 25 de fevereiro, 5 dias mais tarde. 5 dias mais tarde, mas com a mesma condição, mesmo ciclo, enfim. Exatamente, o safrinha 120 dias no solo médio, teor de argila 16,35. Como é que se comportou nesse caso? Vamos ver aqui, olha só. Tá verdinho, mas a diferença não é muita, né, Cristina? Não é muito, a gente estava falando de 78% da produtividade, aqui de 80%, então são 2 pontos percentuais aqui. Mas com a mesma característica, né? Começa a penalizar lá no florescimento, né? Faltou água no florescimento. Exatamente, a mesma característica, só que aqui nós tivemos uma chuva maior, ó. Né? Deixa eu ver que data que é essa aqui. Final de maio. Final de maio teve uma chuva boa. Você vê que deixou de penalizar, o que não aconteceu em Nova Mutum. Né? Nova Mutum teve uma penalização mais consistente, né? São 2 pontos só, né? São 78% contra 80%, mas para você ver como coisas sutis, né? Como chuvas sutis, dependendo do estádio, dão diferença. E de 78% para 80% são quantas sacas a menos? Dá para a gente ver aí? Até dá. Vamos ver se nós colocamos a mesma quantidade. Aqui nós partimos de um potencial de 110, nós vamos para 88. Né? Nova Mutum, vamos ver se nós partimos do mesmo potencial produtivo. 100 sacas. 100 sacas, 78. Mas nós vamos mudar aqui? Dá para mudar? Só para a gente fazer essa comparação? Nós mudamos aqui rapidinho. Passa para 86. Então, 88 contra 86. São 2 sacas. 2 sacas a menos, né? A menos. Por hectare. Né? Faz diferença no Sim, final das contas, né? Com certeza, com certeza. Já paga o defensivo, já, né? É isso aí. Balanço hídrico. Balanço hídrico. Olha só. Aqui a tela ela abriu um pouquinho maior. Também está colhendo, né? Finalizando a colheita. E também aquele mesmo cenário, né? De, apesar de ter déficit, o déficit menor do que a média dos últimos 10 anos. De todo não foi ruim o resultado, mas poderia ter sido melhor se as chuvas não tivessem parado, né, Cristina? Pois é, se elas tivessem dado mais uma trégua aí, ou se tivesse sido permitido plantar um pouco mais cedo, né? Sim, porque verdade. Nós também, né? Você fugiria daquele momento mais seco, né? Principalmente no momento de frutificação, né? Também aqui acusa um excedente de 137, ó. Tá difícil de colocar aqui. O atraso da colheita da soja, atraso no plantio do milho de segunda safra, não tem muito o que fazer, né, Cristina? Não tem muito, né? Não teve jeito, não teve por onde escapar, né? Era só escolher plantar mais ou plantar menos. É verdade. No fim só sobrou essa decisão. É verdade. E para os próximos dias também deve estar parecido com sem chuva, sem previsão. Sem chuva. Então, pode colher tranquilo. O que é bom para a colheita, né?
É isso mesmo. E segundo o INMET, a tendência é de menos chuvas a partir de agora lá para o Mato Grosso, lá para o Centro-Oeste também, o que é normal também para essa época de inverno. Para essa época, a chuva agora nós temos chuva para o Rio Grande do Sul, né? Nós temos até previsão de geada dessa madrugada, dessa próxima madrugada em todo o Rio Grande do Sul. E chuvas lá no litoral, né, Nordeste e no Norte, né? No Norte agora chove bastante. Lá em cima, lá em Roraima, é bom para o pessoal de Roraima que está em pleno desenvolvimento a lavoura por lá. Aliás, é uma análise que a gente pode fazer também, pessoal de Roraima, como é que está a situação lá, né, Cristina? Nesse momento eles estão em pleno desenvolvimento da safra por lá. Estão mesmo. Essa semana eu até dei uma olhada em um ponto de lavoura lá e tem bastante chuva, né? Parece que as lavouras estão indo muito bem por lá também. Muito bem. Cristina, para mais informações, quem quiser acompanhar com mais detalhes aí pode fazer? Daqui a pouco começa a safra de verão, né? Planejamento para a safra de verão, né? Pois é. Daqui a pouco todo mundo vai estar na tendência de longo prazo, na tendência de 6 meses aqui no CropView, né? Mas é só entrar, www.cropview.com.br, faz o seu cadastro, nós temos uma versão gratuita lá, que vai você ter uma ideia, né, de como a sua lavoura está evoluindo, como o clima, tem um simulador que te permite olhar desde o ano 2000 para ver como é que o clima vem se comportando. E aí tem várias opções de assinatura para quem quiser ir já olhar as tendências para a próxima safra e começar a se planejar. Dá para fazer várias simulações com ciclos mais curtos, ciclos mais longos, início de plantio logo no começo das chuvas, enfim, dá para brincar bastante aí com os números, né, e tomar a decisão mais acertada no final das contas, né, Cristina? Sem dúvida, tem todas as possibilidades, pode simular todos os ciclos, todas as datas de plantio, inclusive para a próxima safra colocar várias datas, né, e acompanhando para ver o balanço hídrico do solo, quando é que você acha a melhor janela para plantar aí na sua propriedade. E se você tiver andado um pluviômetro aí na sua propriedade, quiser trazer os dados para o CropView, também pode, aí o balanço hídrico bastante exato. Hoje nós trabalhamos com a meteorologia da Tempo OK, tem uma resolução de 2,5 km, mas ter um pluviômetro na propriedade realmente traz dados muito mais assertivos do balanço hídrico. Legal. Cristina Queiroz, muito obrigado pela sua participação mais uma vez com a gente. Semana que vem a gente volta atualizando mais um ponto pelo Brasil afora aí. Obrigado, Cristina. Eu que agradeço. Grande abraço. Bom final de semana. Para você também. Cristina Queiroz conversando aqui com a gente, portanto, mostrando a condição da safra de milho, a segunda safra de milho que começa a ser colhida. Realmente uma situação mais preocupante, Paraná e São Paulo. Para Mato Grosso, a situação vinha bem, chuvas importantes aí acontecendo, mas deu uma secada num momento crucial ali de frutificação e florescimento da lavoura, o que deu uma penalizada. No final das contas, ainda assim temos boas médias ou bom potencial produtivo mantido, em média, lá para o Mato Grosso. Nova Mutum e Sorriso na casa ali dos 80%, que não é ruim não. É um bom percentual aí, poderia ter sido melhor se não tivesse faltado chuva nesses momentos mais críticos. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência, daqui a pouco a gente volta com outras informações.